Enquanto vamos para a próxima parte da história dos cavaleiros em Apocalipse, chegamos a um cavalo pálido. Ele representa a morte. Assim que, obviamente, há uma mudança progressiva nesse tempo, quando o porta-voz do Evangelho se torna negro, conhecida como uma negociação da morte, o Evangelho morreu. A Bíblia diz claramente: não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que há na terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo 20, 4 e 5. Um texto problemático dos 10 mandamentos. E que tal então removê-lo e atirá-lo ao lixo? Bem, se você prestar atenção no catecismo atual, você verá que esse mandamento foi removido para abrir caminho para as práticas religiosas que se haviam introduzido na igreja. Constantino é o primeiro que mais destacadamente começou a emitir leis que restringiam a consciência do homem. Assim que, em vez de escutar e aceitar a palavra de Deus e tomar decisões baseadas na palavra de Deus, o homem começa a criar leis que falam sobre esse assunto. E Constantino foi o primeiro a fazer uma lei sobre o dia de descanso. Por exemplo, durante esse século de negociação, o dia do sol do paganismo substituiu o sábado bíblico. Um desenvolvimento muito interessante aconteceu aqui. A igreja primitiva guardava o sábado, mas havia 2 regiões na igreja primitiva onde o sábado não era guardado. Uma era em Alexandria, onde havia uma escola muito liberal que mais tarde deu lugar ao gnosticismo e às suas bases. E a outra era em Roma. E nessas 2 áreas estava o bastão da adoração do sol. É interessante que quando Alexandria foi destruída, a transferência de poder foi feita para Roma. E finalmente se espalhou para o mundo inteiro. E então, durante esse período de negociação, o dia do sol substituiu o sábado da Bíblia. Somos informados por Eusébio, a propósito, era o bispo que estava ativo no período de Constantino, que Constantino, para recomendar a nova religião aos pagãos, ele integrou ao cristianismo os enfeites exteriores que passaram a ser incorporados nas práticas cristãs. Desenvolvimento da doutrina cristã, página 362. Começaram a fazer concessões sobre esses assuntos. Arturo Pestana diz que as moedas de Constantino levavam sobre um lado as letras do nome de Cristo e do outro lado a figura do Deus Sol. Como se Constantino não se atrevesse a renunciar o patrocínio do brilhante luminário. Nome interessante, luminário. Hoje também existem pessoas que se consideram a si mesmas luminários, os iluminados. E existe também uma organização que se chama Illuminati. Nós vamos tratar desse assunto depois, quando avançarmos. Assim que há aqui uma negociação, uma concessão que ocorre. A manutenção do velho nome pagão Dies Solis, ou Sunday, domingo em inglês, é de alguma forma devido à união dos sentimentos pagãos e cristãos, graças aos quais o primeiro dia da semana foi recomendado por Constantino aos seus súditos, tanto pagãos quanto cristãos, como o Dia Venerável do Sol. História da Igreja do Oriente, página 184. Então, isso é um fato histórico e não podemos refutá-lo. Isso é o que aconteceu, porque em 6 dias, diz a Bíblia, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Inacreditável. Esta frase está sob forte ataque hoje em dia no mundo científico. Não é verdade? Não há sequer uma palavra da Bíblia que não esteja sendo atacada hoje nos dias em que vivemos. E tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 11. Portanto, há aqui indícios de uma negociação, uma forma de mudar a identidade do cristianismo primitivo. Mas o que aconteceu com os cristãos fiéis que queriam fazer exatamente aquilo que as Escrituras diziam? O que aconteceu com eles?
foram eliminados da face da terra. Foram destruídos à espada. E a história de como tudo aconteceu é a mais diabólica e terrível que possam imaginar no mundo. Inacreditável. Onde reinou a igreja primitiva? Onde começou o cristianismo? Começou em Roma, sim ou não? Não. Começou em Jerusalém. Foi ali onde tudo começou. É ali que o cristianismo tem a sua sede. Dali se espalhou para o Oriente Médio. Onde é que Paulo fez a maioria das suas pregações? Ele foi a Roma para morrer. Mas onde é que ele estabeleceu a maior parte das igrejas? Na Ásia Menor. Foi ali que ele pregou. E foi dali que a igreja cresceu. A igreja cresceu por toda esta região. Esta região que inclui o Iraque, o Irã, Paquistão, até chegar à Índia. É isso que a Bíblia diz. E no Egito, até o norte da África, foi ali o berço do cristianismo. E hoje o cristianismo foi eliminado do seu lugar de origem e foi substituído por uma religião inteiramente diferente que nega a Cristo e a sua divindade. É um pensamento interessante. Vamos voltar a isso mais tarde. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara. A Enciclopédia Católica nos diz: a igreja, depois que mudou o dia de descanso do sábado judeu ou o sétimo dia da semana para o primeiro, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo como dia de guarda, santo, o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Bem, por que o terceiro mandamento? Por que não o quarto, como estava na Bíblia? Porque eles haviam removido o segundo mandamento que dizia: não farás para ti ídolos. Agora, fazer isso não é manipular a palavra de Deus? Não é reescrever a Escritura? Com certeza. Assim como não apenas tiraram de Deus a sua autoridade, porque ele diz: lembra-te do sétimo dia, porque eu sou o teu Criador. Eu te fiz. Tiraram essa autoridade e disseram: não, eu é que vou decidir quando é que vais fazer. Eu sou a nova autoridade na tua vida. Portanto, isso não é uma questão de dias, é uma questão de autoridade. Quem tem autoridade? O que faz a lei é que tem autoridade. O que muda a lei é quem tem mais autoridade do que aquele que veio antes. Estou certo ou errado? Então há aqui um poder que diz que tem mais autoridade do que Deus. É uma questão de autoridade. Não se metam com Deus. Os sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, 26. Esta é uma declaração muito interessante. Então eles profanam o sábado, não fazem diferença entre o limpo e o imundo. Espere aí. Por acaso ensinam hoje que não há diferença, que não há nenhuma diferença? Será que isso é correto? Olhem, se vocês observarem a Nova Versão Internacional, ela diz que Jesus declarou que todas as coisas agora são limpas. Então, a Nova Versão Internacional diz, mas a antiga versão inglesa, a King James, não diz isso. Vamos analisar esse assunto mais tarde, porque é complicado fazê-lo agora. Assim, o cavalo negro representa esse tempo de negociação, de concessão. As coisas estão mudando e quando chegamos a 538 depois de Cristo, há um decreto que um certo poder, isto é, o bispo de Roma, tem poder para se tornar o corretor dos hereges. Isso significa que ele se tornou a autoridade sobre a consciência do homem. Interessante, não? Não era Deus, o homem assumiu a sua posição. E uma vez que o homem usurpa a autoridade de Deus, então o evangelho está morto.
Porque a minha Bíblia diz que não há outro nome pelo qual você possa ser salvo, e a minha Bíblia diz que não há outro nome, que não há outro mediador, exceto Jesus Cristo, o homem. E a minha Bíblia também diz que se alguém pecar, temos um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo. Mas agora, nós temos aqui um outro advogado. Temos que ir a uma outra parte para encontrar perdão. E há alguém aqui que diz o que é certo e o que é errado. E isso vai contra a palavra de Deus. Isto é problemático. E havendo aberto o quarto selo, olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. O Hades, a tumba. Essa é uma história triste de como a mensagem do Evangelho da Salvação foi levado ao ponto da morte. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Portanto, esse poder tira o porta-voz do Evangelho e controla uma quarta parte da terra. Agora, esse é um ponto muito importante. Que denominação cristã controlou a quarta parte do mundo? Com espada, para matar com espada. Essa é uma palavra nova. Não é uma espada literal. E com a fome. Fome de quê? Há uma escassez na terra de quê? Da palavra de Deus. Será que a igreja da Idade Média tirou a palavra de Deus? Sim ou não? Será que proibiram a Bíblia? Tornou-se um pecado mortal ter a Bíblia e lê-la? Sim ou não? Sim, a história prova esse fato. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou falando de um sistema. O que há por trás desse sistema? Há muitas e muitas pessoas queridas que estão famintas pela verdade em todas as religiões do mundo. E creio que muitas delas, Deus as reconhece como suas, porque elas estão vivendo segundo a luz que receberam. Assim, não devemos julgar as pessoas. Estamos falando aqui de um sistema, e é um sistema muito, muito triste. Meu pai queria ser um sacerdote católico romano. Ele era um católico muito fervoroso. Eu fui criado como católico romano até me tornar ateu. Mas voltei a ser católico outra vez. E quando descobri a Bíblia, percebi que havia ali muitos assuntos que não eram bíblicos. E tive que fazer uma escolha. E creio que cada pessoa tem que chegar a esse ponto. Temos que tomar uma decisão entre ser preenchidos pela água da cisterna feita por homens ou a água da cisterna de Deus. E com pestes e feras da terra. Como é que esse poder matava? Ele matava com a espada, essa espada é literal, a espada que fez. Matava com a fome da palavra de Deus, matava com bestas, feras. Uma besta em Daniel é um reino. As 4 bestas são os 4 reinos que se levantarão da terra. Daniel, capítulo 7. Então, matava também com poderes políticos? Por acaso a igreja da Idade Média fez isso? Sim ou não? Com certeza. Tomemos o caso dos valdenses, que foram destruídos da face da terra. O mesmo com os albigenses na França. A primeira aliança entre a Europa e Roma foi com os francos. Clovis tornou-se o imperador campeão desta causa, e qualquer oposição foi aniquilada. E o evangelho morreu. O homem tomou a posição de Deus. Portanto, os novos cristãos, em seus pensamentos e hábitos, eram iguaizinhos aos pagãos. A sua entrega à igreja não acabou com o paganismo. Pelo contrário, massas de pagãos se batizaram. Isso significa que o paganismo estava sendo diluído na nova energia moral do cristianismo, que foi neutralizado até o ponto da impotência.
Séculos da Cristandade, uma história concisa, página 58. A história atesta esses fatos. E, infelizmente, não posso mudar isso. Não fui eu que inventei isso. Só estou dizendo que fala o livro de Apocalipse sobre esses assuntos. A fé havia morrido. E o formalismo tomou o lugar da fé simples. A confiança em Deus, no Espírito de Deus. Sabiam? Quando eu era católico, eu me sentava na igreja e sabia que, de acordo com os ensinos, a hóstia ficava no tabernáculo, no sacrário, e ela era Deus. E eu podia orar a ela. E eu ficava sentado ali dizendo: por que não me respondes? Por que não posso trazer os meus problemas a ti, falar contigo como a um amigo? Tudo isso é ritual. Se você quer se comunicar com Deus, tinha que dizer 10 Ave-Marias, 10 Pai Nossos, 10 Ave-Marias, um Pai Nosso, e rezar através de todo o rosário e fazer no fim uma confissão de fé. E se não conseguir alcançar a graça, faça tudo de novo. Outra vez, mais uma vez. E quanto mais você fizer, melhor. Isso é comunicação com alguém? É assim que você falaria com alguém que o ama? Sabem, o homem tem uma fome de se comunicar com Deus. O homem tem fome de tocar e sentir a mão de Deus. Mas foi roubado dessa beleza, da simplicidade de se comunicar com Deus. Orar não é trazer Deus até nós. Orar é ser elevado até Deus. Isso não é maravilhoso? O sentido de ser elevado. Não somos deixados aqui embaixo com todos os problemas do mundo, sem solução, quando Deus se encontra ao alcance de uma oração. Sim, nós podemos lhe dizer: Senhor, eu tenho um problema. Posso me aproximar de ti? Tenho certeza que o Senhor se inclinaria e ouviria cada palavra que nos preocupa. Podemos levar os problemas grandes e os problemas pequenos diretamente a Deus. Não precisamos de ninguém mais. Esta é uma verdade linda. E quando a descobrimos, não importa o quão glorioso e pomposo o resto seja. Sem amor não há nada. O que diz Salomão? Prefere viver no canto de um eirado? Ou é melhor ter uma casa cheia de sobras de repolho? Uma casa cheia de boa comida, sem amor? Não faz sentido. É preferível ser pobre e ter amor do que ter todas as riquezas e estar com tristeza. Não há nada demais em ser rico. Deus abençoa alguns ricos também. Mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Se o amor ficar de fora, então temos um problema. Então, uma união da igreja e do Estado ocorreu. Os governos receberam autorização de impor doutrinas. O cristianismo se tornou uma religião estabelecida no Império Romano e tomou o lugar do paganismo. O cristianismo, como ele existiu na Idade Média, podia ser definido como um paganismo batizado. História do século II, capítulo 2, seção 7. Essas são declarações feitas pelas próprias igrejas. Elas mesmas disseram que o Deus Pan não estava morto, mas batizado. Então, o paganismo governa o mundo hoje em dia. E há uma elevação do sacerdote humano. É a coisa mais diabólica que já aconteceu na história da raça humana. Sabiam disso? Alguns homens foram escolhidos para controlar a consciência dos outros. Temos o mesmo problema ainda hoje. Alguns creem que porque estudaram teologia, têm o direito de controlar a consciência. Alô? Cada um de nós é responsável por si mesmo diante de Deus. A Bíblia não ensina nada disso, a não ser que se mude a Bíblia. Estamos sempre falando desse assunto da Bíblia mudada. Não nas antigas traduções. O texto está bem nas antigas traduções. Mas se você lê sem ser a Bíblia alemã de Lutero ou a Armênia, qualquer parte da Bíblia, se você lê uma Bíblia antiga, russa, sérvia, você vai descobrir que ela está certa. Mas há um problema com as Bíblias mais recentes. Há uma ascensão do sacerdócio sobre as pessoas em geral.
Não há isso na Bíblia. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Portanto, a luz da verdade penetraria nessa escuridão. Deus não permitiria que esse evangelho morresse. Portanto, Deus teve que fazer algo. Qual foi a igreja seguinte que veio trazer luz e a palavra de Deus de volta às pessoas? Recordam-se das 7 igrejas? Temos uma igreja que ingressou com isso tudo, Sardes, representando a reforma. Ela reformou o que havia morrido. Realmente não é um conceito complicado. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Agora, será que essas são almas literais debaixo do altar? Então haveria muita gente nesse lugar. Ou será que isso é o sangue de todos os santos que está a clamar a Deus? Quando vais fazer alguma coisa em relação a isso? Eu acho que esta é a imagem que está sendo dada aqui. Sim, aqueles que morreram pela fé, todos aqueles que foram destruídos, mas criam, clamavam a Deus. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e lhes foi dito que as usassem, por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que também haviam de ser mortos como eles. Deus diz: eu estou no comando. Vai ficar pior. Mas esperem até que todos ao longo da história, aqueles que têm ainda que morrer pela fé, estejam conjugados, então o reino virá. Portanto, esses foram os instrumentos de tortura que foram usados, mas nada impede o anúncio do evangelho. Sabiam que alguns desses instrumentos de tortura continuaram a ser usados até 1974? Muito interessante. Franco, na Espanha, usou esses instrumentos de tortura ainda na década de 70. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não se dê por vencido, porque se introduziram alguns sobre quem já havia sido escrito antes, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas, versos 3 e 4. Incrível! Mesmo ali na igreja primitiva houve corrupção. E a quem negaram? A Jesus Cristo. O único Senhor deles e nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma mudança já havia ocorrido naquela igreja primitiva. Um problema muito sério. E vamos ver o que fizeram, porque vamos entrar nos detalhes e ver como isso nos afeta hoje. Porque essas pessoas inteligentes fizeram a mesma coisa conosco. E nós nem sequer o sabemos. Não é triste? Portanto, Deus quer que saibamos, como os estratos sucessivos da terra, que cobrem uns aos outros, assim, camada após camada de falsificações e fabricações se acumularam na igreja. Não somente doutrinas falsas que elevavam o homem acima da divindade, mas também manuscritos falsos que corrompiam a palavra de Deus. Mas tivemos os valdenses. E de onde conseguiam seus manuscritos? Eles conseguiram da igreja da Síria, desde o berço do cristianismo. Não os conseguiram de Roma. Eles permaneceram com as escrituras através dos séculos. É interessante que as nações que apareceram nessas áreas altas, elas tinham essas escrituras. Mas havia outros documentos que estavam sendo usados em Alexandria e Roma. E vamos ver isso numa outra conferência. E essas pessoas fizeram da palavra de Deus o seu bastão, a sua fortaleza, e a pregaram, e por causa disso a ira do mundo caiu sobre eles. E eles foram combatidos com unhas e dentes, foram queimados e as cabeças de suas crianças foram arremessadas contra as rochas. Eles os lançavam dos precipícios, mas o evangelho não morreu. Esta é a velha igreja valdense.
Esta é uma antiga mesa que era usada para transcrever ou copiar os manuscritos da Bíblia. E lentamente a fé foi elevada uma vez mais. Em 1370, a autoridade da Bíblia foi declarada por Wycliffe. Em 1400, a obediência a Deus, obedecer a Deus mais do que o homem, e ele morreu pela sua fé. João Hus. Estes são os homens vestidos de branco. E depois, salvação pela graça com Martinho Lutero, homem valente, corajoso. Ele foi perfeito em tudo? Não, com certeza não. Mas esse homem vivia segundo o conhecimento que tinha, não é verdade? João Hus e Wycliffe, eles são verdadeiros campeões. Tyndale e todas as pessoas que deram suas vidas por causa da verdade. Martinho Lutero teve a coragem de dizer, isso está errado, temos que corrigi-lo. E nós o ouvimos dizer, aqui me posiciono e não posso fazer outra coisa. 1521. Depois João Calvino chegou. Ele tinha algumas ideias confusas, como predestinação, mas ele viveu segundo o conhecimento que tinha, a luz que tinha, a liberdade de consciência. Em realidade, toda a Constituição norte-americana está baseada no que Calvino escreveu. Que unicamente o homem deve ser responsável diante de Deus pelo que decide. Essa é a base da Constituição norte-americana. Isso é calvinismo. Esse homem acreditava em algumas coisas erradas, mas neste ponto ele enfatizou claramente, até fazer engolir seco aqueles que se opunham. Essas pessoas morreram e há monumentos em sua honra hoje. Depois veio Williams em 1650. Ele descobriu o batismo por imersão. Verdades lindas da Bíblia. Infelizmente, como dissemos da última vez, todos esses tipos de fé decidiram que não seguiriam pela nova luz. Mas eles permaneceram fiéis aos seus fundadores. Isso não é um problema dos fundadores, é um problema dos seguidores, certo? Então, os seguidores têm mais problemas do que os fundadores, porque se eles descobriram mais luz, eles deveriam aceitá-la, mas não foi o que fizeram. Por isso temos uma igreja fragmentada hoje. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Estes são os assuntos que são importantes. Todas as coisas. Não, eu não vou dizer, eu só vou aceitar o que o fundador da minha igreja descobriu. Todas as coisas ou nada. Assim que se estamos à procura de uma igreja, o que devemos fazer? Não seria melhor procurar uma igreja que aceite toda a verdade? Que tem toda a fé? Sim ou não? Não seria melhor procurar uma igreja que faz tudo de acordo com a Bíblia e sua doutrina? E que sua doutrina esteja de acordo com a Bíblia? Que não olhe para os indivíduos, porque os indivíduos não são de confiança. Nós devemos olhar para a Bíblia e não para o ensino oficial da igreja. E se dizem somente aquilo que está na Bíblia, então sigam. Não deveria ser muito difícil. Não deveria ser difícil. Depois veio Wesley, e ele elevou a Jesus Cristo como ninguém antes havia feito no mundo. O senhorio de Jesus Cristo. Se Jesus é o Senhor, o centro, o autor e o consumador da nossa fé. Porque se ele não é, então esqueça. O ensino não é bíblico. Portanto, que grandes descobertas de luz encontramos. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto. Interessante. Estamos agora num período de tempo muito interessante. A Reforma tinha feito o seu trabalho. As igrejas que vieram depois de Sardes foram quais? Vocês se lembram? Filadélfia. E aqui havia um acúmulo de verdades. Mas antes desse evento havia de acontecer algo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol se tornou negro, e a luz se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira quando lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, 12 e 13. Esses são sinais celestiais que aconteceram. Aconteceram ou não? Com certeza.
Marcos diz a mesma coisa, capítulo 13, 24. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, essa terrível perseguição na qual os filhos de Deus foram quase que exterminados da face da terra, na Idade Média, por meio da Inquisição, e os 30 anos de guerra, e a Guerra dos 100 anos, e a noite de São Bartolomeu, e os huguenotes sendo exterminados. Depois de tudo isso, veio a luz. Depois daquela aflição, que terminou aproximadamente em 1798, e vamos falar dessa data novamente em outro momento, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Aqui está a história de Ware, em New Hampshire, porque o cristianismo tinha fugido, a cristandade baseada na Bíblia tinha fugido da Europa e se estabelecido em várias regiões do mundo. No Novo Mundo, nos Estados Unidos da América em particular, no sul da África e na Austrália, e é ali para onde o cristianismo foge. É interessante ver o que está acontecendo nessas regiões do mundo hoje em dia. O dia escuro que aconteceu na Nova Inglaterra chegou em 9 de maio de 1780. Por volta das 11 horas começou a escurecer, como se a noite tivesse chegado. Os homens deixaram de trabalhar. O gado mugindo retornou a seus estábulos. As ovelhas baliam e se aglomeravam nas cercas, e os pássaros selvagens voavam para os seus ninhos. A noite se tornou tão escura que uma pessoa não conseguia ver a sua mão, nem sequer uma folha de papel branco. A história de Ware, New Hampshire, 1735 e 1888. O jornal A Crônica Independente, de 1780, diz que durante todo o tempo uma penumbra de melancolia assombrou a face da terra. Não obstante, havia uma lua como lua cheia, e a propósito estava como sangue. Nenhum objeto se divisava claramente. Havia uma escuridão egípcia, impregnável nos olhos. Os grandes e inumeráveis eventos, a legislatura de Connecticut estava em sessão, mas desistiram por causa da escuridão, assim que pararam a reunião. E Herschel, o grande astrônomo, admite que o dia escuro de 19 de maio de 1780 é algo que a astronomia não pode explicar, cientificamente falando. Mas ali estava, no seu tempo. Depois, em 3 de novembro de 1933, houve uma chuva incrível no céu, com 200 mil meteoros por hora. Ficou tão claro que se podia ler. E é interessante que os meteoritos todos vinham de um ponto central. Normalmente vêm de todos os lados, mas nesse caso não aconteceu isso. Parecia que vinham de um ponto central e se distribuíam por todo o céu. Nunca antes alguém havia visto algo assim. E antes desses eventos todos, houve um grande terremoto em Lisboa. Portanto, a sequência está exatamente como na Bíblia. Algo novo tinha que acontecer. E Guilherme Miller foi quem descobriu, em 1782 e 1849. Alguém começou a descobrir algo mais na Bíblia. Ele descobriu algumas das grandes profecias. Até 2.300 dias e o santuário será purificado. E ele calculou os dias e descobriu uma maravilhosa profecia messiânica de Jesus e da purificação do santuário. E ele pensou, uau, significa que Jesus virá outra vez. E ele começou a pregar que Jesus regressaria em 1844, porque ele pensava que a purificação do santuário queria dizer a purificação da terra. Mas, obviamente, Jesus não veio em 1844. Portanto, em 1840, havia um grupo de crentes que se chamava adventistas. Agora, eles não eram adventistas do sétimo dia, eram apenas adventistas, pessoas que acreditavam na breve volta de Jesus. E eles vinham de várias denominações cristãs dessa área. Havia batistas, metodistas, presbiterianos, havia de várias denominações. Mais de 200 ministros de várias igrejas acreditaram nesses estudos e fizeram ressuscitar as profecias. Mas é claro, isso não ocorreu. Pelo menos não ocorreu aquilo que esperavam, a segunda vinda de Cristo. Mas Guilherme Miller se tornou o porta-voz para o restabelecimento da profecia e do papel da profecia na história cristã. Assim que todas essas grandes verdades regressaram ao pensamento cristão. E depois, é claro, uma restauração final aconteceu, abarcando todas as verdades. A lei de Deus,
a doutrina sobre a morte e o inferno, e todas essas coisas. Como devemos viver? Quais são os parâmetros que Deus requer de nós? Todas essas coisas começaram a ser restauradas, porque certamente Deus não terminaria esse processo sem que a luz resplandecesse sobre o seu povo, para abrir todas as verdades que tinham estado perdidas. A verdade tinha que ser restaurada. E depois Cristo viria. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele. Não é por acaso que existem tantos grupos que dizem que os mandamentos foram abolidos. Existem ou não? Sim, que foram cravados na cruz. Mas Jesus diz que a lei nunca passará. Os céus e a terra hão de passar, mas nem um jota nem um tio será removido da lei, até que todas as coisas sejam cumpridas. Certamente que o senso comum tem que saber que se as pessoas guardassem a lei de Deus, todos poderíamos nos desfazer de nossas chaves. E todos os jovens, senhoras e mulheres, poderiam caminhar até nas ruas mais escuras deste mundo, sem medo, se todos guardassem a lei de Deus, não é verdade? Portanto, se a lei de Deus vai ser um assunto no final dos tempos, depois que esse sistema teve o descaramento de mudá-la. Incrível! Dizer que são maiores e mais poderosos do que Deus. Mas eles em vão me honram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15:9. Quando o homem se eleva a si mesmo a uma posição acima de Deus, então saiba que Deus vai agir. E chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas, se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, haveria uma restauração de brechas, dos muros, o muro que deveria nos proteger do mal. A lei não foi feita para restringir-nos, ela foi feita para nos proteger, como um pai de amor e uma mãe que colocam os seus braços ao redor dos seus filhos, fazendo regras para os proteger. Era para chamarmos o sábado de uma delícia, não uma carga. Os judeus tinham feito do sábado uma carga. Eles colocaram uma série de restrições sobre o sábado. Era um fardo guardá-lo. Quem podia ser feliz se não tinha permissão nem para caminhar, visitar os seus entes queridos? Assim que foi necessária uma restauração do espírito da lei e da fé na palavra de Deus. O Apocalipse de João nos revela todas essas coisas, assim como elas se desdobrariam. E vi outro anjo voar no meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam na terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. O evangelho eterno, tinha que ser restaurado. Os judeus se apoiavam na obediência à lei. E eles crucificaram a Jesus na cruz. E os cristãos se apoiam nos méritos de Jesus e o fincam e a sua lei na cruz. Os dois lados estão vendo só uma parte do assunto, correto? A lei e o evangelho andam juntos. Se você quer escolher a Jesus como seu Salvador, tem que se preparar para aceitá-lo como seu rei. Certo? E um rei é um regente. E um regente, como o nome diz, tem regras. Sim ou não? Sim. E o que há de tão difícil em amar a Jesus o suficiente para guardar os seus mandamentos? Não é assim tão difícil. Se eu amo minha esposa com todo o meu coração e com toda a minha alma, eu vou querer outra? Claro que não. E se eu penso nas consequências que eu poderia causar, a dor e o sofrimento, valeria a pena? Eu creio que não. O mesmo se passa com Deus. Se eu amo a Deus de todo o coração e de toda a alma, vou querer servir a Ele ou ao outro? Não, não vou servir a outro, porque os outros são inúteis, não podem me salvar.
Não podem fazer nada por mim. Ainda que por um motivo egoísta, é melhor ficar com Deus, porque a lei faz sentido então. Portanto, há aqui uma mensagem que diz: Deus é o Senhor, mas o que ensina o mundo? Que você é o produto da evolução, que veio de uma rocha. É isso que eles dizem. Sim. A terra se dissolveu e então foram surgindo os materiais dos quais a vida evoluiu espontaneamente. Então você veio de uma rocha. Eu creio que vim de uma rocha, mas da rocha eterna. Há outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém abrigar a estas e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Você não pode ter uma verdade dividida. Ou a verdade ou divisão. E você não pode ter uma unidade na falsidade. Não pode. Ou há uma unidade na verdade, ou não há união. Só há uma suposta unidade que desaparecerá como se nunca tivesse existido ao menor sinal de problema, quando há uma falsa unidade. Ou está baseada na verdade ou não está baseada em nada. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Sabem de uma coisa? Esta é uma frase fascinante. A fé de Jesus. Uau! A Bíblia tem normas muito elevadas. Sabia que não é suficiente apenas ter fé em Jesus? Não, não é suficiente. Você precisa ter a fé de Jesus. Na maior adversidade, Jesus confiou nos méritos de seu Pai. Sim ou não? Sim. Não importa o que aconteça, você precisa confiar como ele confiou. Ele é o padrão. Bem, Deus adiciona os seus méritos porque nós somos fracos, nós não podemos fazer essas coisas. Mas esse é o padrão. Algo a almejar. Uau! Eu gostaria de ter essa fé de Jesus. Eu estaria disposto a ir à cruz, porque eu saberia que ele iria me ressuscitar e que eu seria dele eternamente. Poderia morrer, não importa o que acontecesse. Jesus tinha essa fé e precisamos ter esse tipo de fé. Mas quantas pessoas têm esse tipo de fé hoje em dia? Os padrões da Bíblia são altos, são muito elevados. E a mensagem sai ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Estamos perto deste ponto. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Estudamos todos os selos. Estamos justamente entre o sexto e o sétimo selo. O que vai acontecer a seguir quando for aberto o último selo? Então o testamento de Deus será aberto e o reino será dado ao Senhor. Isso significa que Jesus tem o controle do planeta e ele virá outra vez. Passamos pela história. Somos as últimas pessoas, os últimos nesta grande mensagem. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e todos os poderosos se esconderão nas cavernas das rochas e das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Essa é a próxima coisa que vai acontecer. E a propósito, por favor, vejam que as pessoas se escondem, não há uma grande alegria entre as multidões quando o juízo vier. Você terá que estar de pé. Não seremos todos salvos, você precisa tomar uma decisão agora. E depois segue o capítulo 7, que é um capítulo parentético, e nos diz quem será capaz de estar de pé. E nos diz que vão ser os selados. Só eles são capazes de ficar em pé. E havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu, quase por meia hora. Bem, se você considerar que isso é um tempo profético, é mais ou menos uma semana, ou precisamente uma semana. Portanto, a pergunta é: que silêncio é esse? Creio que o céu está vazio porque Cristo e seus anjos estão aqui embaixo para buscar os redimidos. Cristo virá novamente com poder e glória. Ou estamos arraigados nele ou não. Esta é uma escolha que temos que fazer. Eu lhe sugiro que aceitem o fato de que Jesus está no comando.
Jesus nos deu uma visão da grande sala do trono, onde está sentado no trono do poder. E é Ele quem tem autoridade para abrir os selos, para receber um reino. E podemos fazer parte dele, mas podemos recusá-lo. A minha oração é que todos aceitemos a salvação, porque Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Amém.